Programa ricardo-olandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardo-orlandini.net, agora no nosso estúdio, aqui no nosso cenário, na TVU em Porto Alegre, a nova TV dos Gaúchos. A nossa convidada de hoje é a doutora Eliane Gulko, que é odontóloga, e nós vamos falar de saúde bucal e tudo mais. Doutora, eu vou começar com uma provocação, tá? Eu sempre faço isso aí. Os homens são complicados, né? Para ir no médico, a mulher é toda reguladinha, vai todo ano no médico, tem que ir em tal médico, faz tal tratamento, faz tudo certinho. Todo ano, o homem foge de médico como o diabo foge da cruz. Na área odontológica também é a mesma coisa? Não, eu tenho a seguinte experiência, os homens vão e eles são muito certinhos para tratamento. Eles são pontuais, eles cumprem com o combinado. Olha, tem que cuidar assim, assim, assado, eles cumprem. Então, eu tenho uma experiência excelente. Não tenho essa visão. Então, quebrou a regra tradicional dos homens, né? Que não vão nos médicos. Mas eu também vou no mínimo 2 vezes por ano, eu vou lá nos meus médicos, tem que fazer o meu acompanhamento. Mas, Eliane, me diz uma coisa, saúde bucal, muita gente não leva a sério. Não leva a sério, que eu digo, até mesmo como saúde pública. Eu trabalhei muitos anos na área de saúde. Tá? Eu trabalhei na Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Olha, mais de 10 anos, eu trabalhei na área administrativa. Então, a gente sabe um pouco das políticas de saúde pública. E eu nunca vi a preocupação, não, temos que nos preocupar com a boca das crianças, com a boca das pessoas. A preocupação sempre era outra, né? Aquela saúde lá na ponta e que não levava para o lado da odontologia. Eu não me lembro disso, tá? E eu acho isso extremamente importante, desde a educação da criança, do escovar o seu dente, pegar aquele hábito de escovar bem o dente, que daí tu não vai ter os problemas que a má escovação leva. E se a criança se acostuma a fazer tudo certinho desde pequenininho, tudo vai ser melhor na sua vida. Como é que está essa questão hoje? Sabe que quando eu me formei, eu me formei no ano em 1978. Em 79, eu fiz a minha primeira especialização, que era saúde pública, que era saúde bucal. Tá? Então, eu já comecei a minha faculdade, a parte de especialização, nessa área que na época era a única especialização que a gente podia fazer com menos de 2 anos de formado. Hoje a gente se forma e vai direto para um mestrado, ela não é? Sem dúvida. Então, de lá para cá, eu me concentrei mais na odontologia privada, dentro de consultório particular e dando para o paciente mais a parte de reabilitação, de prótese, de implantes. Então, toda uma odontologia curativa e necessariamente preventiva. Entende? A visão é a seguinte, o paciente, por alguma razão X, Y ou Z, venha perder seu dente, por exemplo, a ideia é, hoje em dia, imediatamente repor esse dente com implante. Há 20, 30 anos atrás, nós tínhamos que gastar o dente do lado para fazer uma ponte fixa, tu vê só. Nós tínhamos que gastar um dente aquelas com um metal em volta e ainda machucava. Não, né? Aquela com metal se chama ponte móvel. Ponte móvel. A ponte fixa é aquela que fica tu gasta, tu prepara o dente ao lado e faz uma coroa que vai segurar esta coroa que tu está colocando. Entende? É tipo uma ponte, 2 pontos mesmo que apoiam o dente do meio.
tá? Perco esse dente aqui e preparo os dois lados. Isso é o que se usava apenas só antigamente. Nós não tínhamos essa opção que a gente tem hoje, que é o implante. Eu não faço nada, eu simplesmente coloco um pino dentro do osso, de maneira muito suave, muito delicada, a pessoa não sente nada, não treme nada, tá? E esse pino, esse implante, ele serve de apoio para um dente. O que mudou? Eu me lembro até, quando eu era gurizinho, eu ia ali, o meu dentista era na Borges de Medeiros, em cima do Cinema Vitória. Ele tinha uma maquininha cheia de correias, lembra daquilo lá? E a poltrona era ainda de palha, tu vê como era antigo. Essa eu não conhecia. Eu estou com 59 anos, não tenho que negar isso aí, não. Eu cheguei a pegar isso aí. Logo em seguida, eu fui algumas vezes, eu acho que no máximo meio ano, que a minha mãe cuidava, nos levava muito no dentista, né? Ele estava com os dentinhos de leite, tinha que cuidar, né? Muito, né? naquela época. E daí, logo em seguida, ele apareceu com aquela maquininha do zzz, lá, aquela do... que é alta rotação, exatamente. Que é alta rotação, que é o que mudou hoje, né? É verdade. O que mudou. Mas daquela época, aquele amálgama, aquele troço, que os dentes ficavam, aquelas panelas que eu estava falando aqui contigo, tu estava vendo as minhas panelas que eu tinha lá. Hoje não existe mais. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa evolução da tecnologia e quais as vantagens desses novos produtos que existem para tu fazer tô certo de chamar próteses dentárias? Pode ser, tá? Tratar uma cárie, dar um polimento, fazer... o que mudou daquele momento que tu entrou na faculdade, tá? Para hoje, porque é um salto tecnológico muito grande e as pessoas não sabem. Né, que mudou, que dá para mudar, que dá para tirar, tu retirar aqueles antigos tratamentos que tu teve, recolocar. Eu mesmo fiz e ficou muito legal, meu dente ficou branquinho de novo. Isso, esse é o sonho de consumo de todo mundo, né, da nossa geração. Bom, o amálgama, ele era utilizado antigamente 100% do tempo, em todas as cáries que as pessoas tinham. Por quê? O amálgama era um material de alta resistência, um material metal de alta resistência, que ele substituía o dente com excelência, tá? Qual o defeito do amálgama? Só tinha um, é a cor dele. Aquele cinza aqui escurecendo. Exatamente, era um material resistente, era um material que tinha a sua função mastigatória excelente, e ele não gastava mais ou menos do que os dentes. Ele gastava da mesma proporção, tipo parelho, ouro, parelho. Então o dente não ficava mais ou menos desgastado, que nem no começo aconteceu muito com as resinas, tá? Hoje em dia, o que se usa hoje em dia? Hoje em dia se usam resinas de alta resistência e se usam porcelanas, que se consegue trabalhar a nível laboratorial, ou seja, tu faz um dente num laboratório de prótese, eu moldo esse dente, mando para esse laboratório, ou mando por cópia a nível de computador, certo? Quando a gente copia, ou mando a nível de modelo. E essa imagem ou esse modelo vai para o laboratório e se faz sobre aquele dente um dente de prótese, que se chama, que é o que tu está te referindo, ou simplesmente restaurações ou fragmentos, não sei se tu já ouviu falar, são pedaços de dente, tipo, a pessoa tem bruxismo, tá? Bruxismo, vamos traduzir para o português, é o pessoal, aquele que rói os dentes de noite. Exatamente, né? Aquele que gasta, que esfrega. Tem até um aparelhinho que se usa para... Isso, de acrílico para proteger os dentes e tu gastar os teus dentes em contato com esse aparelho que não vai gastar tanto, certo? Os dentes. E não vai machucar, né? Porque a pessoa nem percebe, né? Vem cá, eu vou fazer um break aqui só para fazer uma questão. O chiclete, tem muita gente que gosta de comer o chiclete, né? E não tem noção de quantas toneladas que tem aqui a mastigação, o que ele pode fazer que... Tu já está quase formado em odontologia, né? Olha, eu acho que foram os meus 10 anos de Secretaria da Saúde, no tempo do Dr. Jair Soares, do Dr. Germano Bonô,
do doutor, ai meu Deus, Sérgio Bechelli também, que eu acho que também era odontólogo, também, o dentista, assim. Mas o Jair era dentista. É uma época que a Secretaria da Saúde do Estado era premiada internacionalmente, na Organização Mundial de Saúde reconhecia como um dos melhores tratamentos, um dos melhores trabalhos de saúde pública na América Latina. E eu vou dizer uma coisa que eu fico muito feliz, tá? E emocionado. O meu tio, tá? Muitas vezes, Orlandini. Eu sou sobrinho do Dr. Lourenço Orlandini, tá? Pediatra Lourenço Orlandini, que foi uma das pessoas que implantou o aleitamento materno. Maravilhoso. Né? Te lembra que teve um tempo que as mulheres, não, para que eu vou dar de mamar, vou estragar o meu seio, aquela coisa toda. Tinha isso aí. Dá leite em pó, Não teve isso. Nós tivemos um bom tempo aí, tu deves lembrar ainda, né? Daí, num determinado momento, a saúde pública mundial descobriu que o leite materno salva a vida. É verdade. A mãe pode estar subnutrida, mas o bebê que toma o leite materno, ele está bem nutrido. É várias doenças que a mãe pode estar doente, o leite materno, não sei, alguma coisa que tem no organismo da mulher que o leite vai limpinho. E o leite ajuda também na parte odontológica, na parte da formação dos dentes, da dentição e da resistência desses próprios dentes a cáries, a doença de gengiva. O que é a doença de gengiva? É quando aquela pessoa tem, eventualmente, quando escova, sangramentos. Então, é um sinal, opa, algo não está bem. O que eu estou te colocando? Coisas que a pessoa pode saber que algo está dizendo, socorro, me ajude. A gengiva, quando fala isso, ela está pedindo socorro. Quando a gengiva sente alguma dorzinha ali, tem alguma coisa errada. Algo está errado. O certo sangramentos, ou bolinhas pequenininhas, né? Como é que chama aquela? Chamava fístulas também, que pode acontecer entre os dentes. Já dá uma inflamação maior. Já está num estágio muito avançado. O que a gente quer? A gente quer fazer com que essa pessoa não chegue a esse estágio. Porque quando existe a fístula, já existe um processo infeccioso em andamento. Tanto por causa do dente, quanto por causa da gengiva. Mas, Eliane, vamos continuar nesse sentido da tecnologia. O que mudou? Tá? Então, tinha isso... Vamos lá, eu sou um cara mais antigo, estou com a minha boca cheia de amálgama. O que eu posso fazer? No caso, como eu disse, eu já fiz. O que eu vou fazer? Somente no momento em que esse amálgama falhasse. Então, tu já está há 30 anos com ele, há 35 é o que duravam os amálgamas, tranquilamente, e começou a haver um espaçozinho microscópico, claro, nós estamos falando, entre o dente e a restauração. Nesse momento, sim, é aconselhável... Que daí pode ter uma infiltração ali. É aconselhável a troca. Não antes. O pessoal usa muito a troca por estética. Fazer só esteticamente não é necessário. Porque o material é um material de altíssima qualidade, só por isso, entende? Então, agora, se é uma restauração muito na frente, num pré-molar, por exemplo, atrás do canino, e que atrapalha a estética, ninguém vai querer ficar com aquela restauração preta, certo? Eliane, então, assim, o ideal é ir regularmente ao dentista. Né? Fazendo revisões e controlando os trabalhos, mesmo os novos, os antigos, e com radiografias também, para ver se os dentes têm cárie, se existe algum problema gengival, alguma reabsorção. E se a pessoa já está no terceiro estágio de implantes, de próteses mais extensas, também a nível, sempre fazer radiografias para ter esse controle e cuidar, fazer a manutenção da sua boca e da saúde bucal, que é o que tu estavas falando. Eliane, onde é que fica o teu consultório e esses serviços que tu oferece lá, que eu acho que é muito importante as pessoas saber, tá bem localizado ali na Luciana de Abreu, né? Isso, ali bem pertinho do Parcão eu tenho um consultório, eu trabalho com uma equipe multidisciplinar. O que significa isso? O Orlandini vai lá, procura a Eliane e ela tu precisa de um implante. Por exemplo, ou tu vai precisar de um tratamento gengival. Eu trabalho diretamente com a prótese, a parte estética. Eu faço a verdadeira odontologia estética. E ao redor eu tenho colegas que oferecem a infraestrutura para mim poder chegar no meu resultado final.
Por exemplo, parte de gengiva, eu trato toda a parte gengival, ortodontia, entende? Toda a estrutura, canal, tratamento de canal, que a gente hoje em dia, graças a Deus, tem muito pouco, que significa já uma destruição já grande de um dente. Hoje em dia tu encontra muito casos de algum problema que não seja infeccioso em tratamento de canal e muito pouco problema de infecção para tratamento de canal. Doutora Eliane Gulko. Diga. Endereço, telefone, tem internet, como é que entra em contato então? Eu tenho o site, sim, é www.elianegulko.com.br. Estamos botando aí. Tá. E eu tenho os telefones, sim, 3388-1965 e 99249-2123, celular. Ok, muito obrigado pela sua participação e vamos conversar de novo aí, porque temos mais alguns temas para falar sobre saúde bucal. Okay. Muito obrigado. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega 999613795. Alô amigos, todas as terças e quintas-feiras, às 23h30, aqui na TVU, a nova TV dos gaúchos, o programa RicardoOrlandini.net. Um bate-papo descontraído sobre economia, negócio, ciência, tecnologia e inovação. Programa RicardoOrlandini.net. Conosco mais uma vez o jornalista Gilberto Jasper, o Giba. Giba, nós somos do tempo que não tinha internet, era difícil falar com telefone, usava muito correio, tínhamos máquina de escrever manual, plac, 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 plac. Fizemos curso de datilografia, naturalmente, né? Hoje temos tudo digital e as redes sociais. Como é que é conviver? Tu é um cara que já falamos outro dia, tu assessorasse a área do executivo, legislativo, judiciário, além de um longo período na iniciativa privada como jornalista. Como é que é conviver com essas redes sociais, onde o fake, o hoax, os boatos, uma foto pode ser adulterado, até mesmo não adulterado, o cara diz, olha, o cara está fazendo isso, na realidade ele está dando um beijo num amigo dele, ou está dando um abraço num filho, e daí já inventa outra história, ou está agarrando uma mulher, estão dizendo que o cara está assediando, e não é verdade. Onde pode os boatos, as imagens serem completamente manipuladas. Como é que é viver nesse ambiente das redes sociais? Não é fácil porque, primeiro, há uma imensidade de ferramentas e plataformas que eu cheguei à seguinte conclusão, eu tenho que eleger algumas coisas. Eu, há menos de 3 meses, tenho Twitter, sempre por influência dos 2 filhos, de 22 e 23 anos. Facebook eu tenho um pouco mais de 1 ano, né? Até por questão dos textos, uso mais. E para reencontrar amigos, uso mais. O saudoso professor Antoninho Gonzalez, um dos melhores que eu tive na faculdade, na Unicinos, faculdade de jornalismo, sempre dizia assim, repetia aquele mantra, né? Não existe verdade, só existe versões. Mais do que nunca, essa frase ela é atual. E quando eu converso com estudantes de jornalismo, quase sempre para fechar, eles perguntam, uma das 2 coisas que eles sempre perguntam é o seguinte, assim, o que mudou e o que não mudou? Obviamente que o que mudou foi a exposição, porque nós vivemos numa era de exposição, de ostentação e da cultura do consumismo.
né? Da mesma maneira que surge um ídolo, daqui a 2 dias ninguém mais ouve falar nele. Assim como são potencializadas as Anitas da vida, graças às redes sociais. Não estou falando de talento, estou falando... Até acho que as redes sociais permitiram que inúmeros artistas que não tinham acesso à gravadora, não tinham acesso a programas de televisão, pagando jabá, de rádio, jabá é pagar uma espécie de suborno. Na nossa época se usava esse jargão, tem acesso hoje graças à internet. Mas o que não mudou? O que não mudou é a questão ética, eu acho, do jornalista. E quando a gente adquire uma certa experiência, eu tenho quase pouco mais de 40 anos de trabalho como jornalista e como curioso no jornalismo, a gente bota o olho em cima de uma notícia e a gente já tem a capacidade de, pelo menos, duvidar dessa notícia. Porque ela é muito absurda, por mais absurdo que seja, e qualquer coisa vira notícia. Qualquer coisa vira notícia. E se cair num grupo grande, né, aquelas histórias de... Está dando passagem grátis, que nem teve agora perto no feriado, né? Poxa vida, a gente de uma certa idade já é mais cético, por natureza, né? Não, aquela que a NASA garantiu, né, Roberto Aguiar? A NASA garantiu de que vinha um tsunami que ia destruir o Rio de Janeiro e o sul do Brasil, né? Mas saiu, a NASA deu, não está certo, gente, saiam do litoral. Eu tenho mais ou menos 1.800 contatos de WhatsApp. Eu recebo de todas as profissões, os níveis de pessoas, de idades e coisas. Ontem eu recebi um conteúdo que, quando tu clicava em cima do link, ele abria assim, dizia assim, 16 de junho de 2013. Aí eu cheguei e disse assim, tu viu a data? Eu disse, não, mas eu não tenho como ver a data. Eu digo, não, olha embaixo do título que está a data. Daí o cara, não tinha me dado conta. Ah, mas já aconteceu, né? Quantas 1.000 pessoas, neste momento, estão recebendo esse tipo de conteúdo? Então, é preciso muito cuidado. E eu me convenci de uma coisa. Eu não sou dessa era, eu sou um dinossauro da comunicação. Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro me cercar, onde eu trabalho, no gabinete na Assembleia Legislativa. Tenho um especialista, o Arthur Veiga, que é um craque, está cursando pós-graduação em comunicação digital. Passa o dia inteiro vendo perfis, analisando pessoas que respondem, que acessam, que fazem perguntas, enfim. Eu acho que cada um na sua. Desde que haja um conteúdo... Claro, não dá para pedir que todas as pessoas sejam éticas, todas as pessoas sejam honestas, mas a gente tem que aprender a ser crítico e cético, a duvidar. Se a gente duvidou e errou, melhor. Agora, quando a gente acreditou, às vezes a gente tem grandes prejuízos, a gente acaba denegrindo a imagem de pessoas, a gente destrói biografias, nós temos muitos exemplos aqui no Rio Grande do Sul, de parlamentares, de pessoas... que, enfim, vários casos que você aí, do outro lado, está sabendo, vai recordar e que nunca mais se ouviu falar. Com imagem de televisão, de cinema, de certos vídeos, e até hoje os vídeos não apareceram, né? Então, se destrói pessoas, acho que é uma responsabilidade muito grande e acho que é mais um trabalho que o Congresso, mais uma missão desse Congresso que vai ser eleito ano que vem, para elaborar uma legislação que seja menos permissiva e que tenha dispositivos para punir exemplarmente quem denigre, quem ataca. Porque é muito fácil eu chegar e dizer assim, pois é, o Ricardo Landini é isso. Aí tu vem conversar comigo e diz assim, entra na justiça. Só que já está em todas as redes sociais. E tu já acabou com a vida da pessoa. Exatamente. Nós tivemos aquele ministro que foi acusado pela Rede Globo e temos aquela escola também acusada da escola de base, lá em São Paulo, né? Que destruíram com a vida dos caras. Opa, desculpe, nos enganamos. Tá? O Alcine Guerra, né? E a escola de base. Exatamente. Quer dizer, completamente inocentes, os dois criaram uma notícia e divulgaram uma coisa e acabou no que acabou, né? E não deu em nada e as pessoas ficaram denegridas com a sua imagem o resto da vida. Uma coisa que eu sempre procuro levar em consideração no dia a dia, que é difícil porque a gente está sempre na correria, sempre apagando incêndio, mas é uma coisa que meu pai disse assim, ó, o bom senso nunca está no extremo. Ele está sempre no meio. Ele tentar o máximo possível equilibrar. Então, assim, não odiar com todas as forças e não amar interminavelmente determinada pessoa, determinada causa, determinado partido. Acho que a gente tem que ter um espírito crítico, porque isso nos preserva de decepções e nos coloca... se a pessoa que tu está desconfiando,
ela se ofender, é meio caminho andado para saber que tu está com razão por desconfiar dessa pessoa. E as redes sociais hoje não, as pessoas se expõem demais, as pessoas estão expostas 24 horas. Não que não possa colocar determinados conteúdos, cada um é dono do seu nariz, só que o desgaste é muito grande pela maneira com que todos nós temos, se não inimigos, pessoas que antipatizam com a gente. Então eles pegam lá no meio e transformam o detalhe, a legenda da foto, na manchete de capa da nossa vida e acabam com a nossa carreira, com a nossa vida, acabam com a família, né? E isso é muito grave. Eu acho que há uma irresponsabilidade bastante grande nas redes sociais, isso é em todo o mundo. Sinceramente, eu não sei qual seria a solução, mas eu acho que uma legislação mais atual, mais sintonizada com países desenvolvidos, eu acho que faria muito bem para nós. Esse foi o jornalista Gilberto Jasper. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega 999613795. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes.